Oi, meu nome é Rafaela Monteiro e você está ouvindo o Educa Ciências Podcast. O tema de hoje é o exercício físico e a Covid-19. Neste episódio, teremos a presença do professor Dr. Emanuel Gomes Ciulac, que é professor associado do Departamento de Educação Física da Faculdade de Ciências da Unesp Bauru, onde coordena o Laboratório de Pesquisas em Exercício Físico e Doenças Crônicas. Está começando o Educa Ciências Podcast. Quando o assunto é educação, tudo pode. Olá, ouvintes! Estamos começando mais um Educa Ciências. No episódio de hoje, o tema é o exercício físico e a Covid-19. Estamos aqui com o professor Dr. Emanuel Gomes Ciulac. Ele é membro do Departamento de Educação Física da Faculdade de Ciências da Unesp Bauru e veio falar um pouquinho mais sobre a temática, que também foi a mesma na live do Educa Ciências, que está lá disponível no YouTube. Seja muito bem-vindo ao Educa Ciências, professor Emanuel. Eu é que agradeço a oportunidade de estar aqui falando um pouquinho sobre o que a gente acabou estudando nesse período de pandemia. Então, professor, já para iniciar, a relação do exercício físico com a Covid, qual a importância da atividade física para a população de maneira geral e também durante a pandemia? O que mudou? Qual é a importância? Como muita gente deve saber, a prática regular de atividade física ela é fundamental para a promoção de saúde de qualquer pessoa, independente se ela é uma pessoa jovem, saudável, ou independente se ele já é mais idoso ou possui alguma doença crônica. Para eu ter um mínimo de saúde, para eu continuar melhorando, eu tenho que realizar pelo menos 150 minutos semanais de atividade física moderada ou 75 minutos semanais de atividade física vigorosa, complementando com exercícios de fortalecimento muscular, de flexibilidade, de equilíbrio, principalmente nas populações mais idosas. Isso é fundamental para eu ter uma condição de saúde adequada, ou se eu já tenho alguma doença, isso ajuda eu controlar essa minha doença. Por exemplo, ajuda eu a baixar os níveis de pressão arterial, a controlar a minha glicemia sanguínea, a ter um perfil lipídico, colesterol alto, mais bem controlado, evita que eu perca muita força e massa muscular conforme eu for envelhecendo, e também tem o papel psicológico, que a atividade física regular ela libera uma série de substâncias no nosso organismo que nos dão um bem-estar, ajuda a combater depressão, me dão a sensação de bem-estar como um todo. Durante a pandemia de Covid-19 vieram inúmeras restrições de movimentação, todas elas muito corretas, para diminuir a disseminação do vírus, Só que junto com essas restrições, as pessoas passaram a ficar mais sedentárias, muito mais tempo sentado do que ficavam antes. E muitas ainda acabaram diminuindo o seu nível de atividade física. Isso pode piorar a sua condição de saúde física, também pode piorar a sua condição de saúde mental, aumentando casos de depressão também, mas especificamente para a doença de Covid-19, o que os estudos realizados até o momento nos mostraram? Que os indivíduos que fazem essa quantidade mínima que eu falei no começo, ele tem um risco menor de ter casos graves de Covid-19. Então, a chance de ele vir a se hospitalizar por conta da doença é menor comparado com aquele que não faz essa quantidade mínima. A chance de ele, mesmo que seja hospitalizado, de ele morrer, também é menor comparado com aquele que não faz. Então, além de promover a minha saúde como um todo, para a Covid-19, ela acaba diminuindo o risco, não é de eu pegar. Eu posso pegar de qualquer maneira, mas acaba diminuindo o risco de eu desenvolver a forma mais grave. Eu tenho menos chances de desenvolver a forma mais grave. Então, a atividade física, ela não pode prevenir a Covid, só prevenir a forma mais grave.
E não diria a palavra prevenir a forma mais grave. O correto seria diminuir o risco de eu desenvolver as formas mais graves, né? Ainda assim, eu posso ser fisicamente ativo e ainda posso ter chance de pegar e adquirir a forma grave. Então, ela não vai prevenir, ela vai só diminuir o risco. Comparado com aquele que não tenho, o meu risco é menor. Mas não evita de que eu tenho. Para eu evitar de ter, são as medidas de prevenção que todo mundo já cansou de ouvir falar. Distanciamento, ventilação, uso de máscara, higiene e assim por diante. Quando a gente para pensar em Covid-19 e exercício físico, na minha cabeça automaticamente vem máscara, né? Uhum. E a máscara, ela já é comprovado que ela prejudica o desempenho ou ela apenas é um incômodo realmente, assim? Porque não é legal, né, fazer exercício físico de máscara. Então, com o que a gente tem até hoje, né, de estudos que foram lançados, para a grande maioria das modalidades que a gente pratica no nosso dia a dia, que é caminhada, né, um ciclismo leve, então as atividades de moderada intensidade, que são aquelas que eu não vou ficar muito ofegante, que não vai aumentar a minha frequência cardíaca muito além daquilo do repouso, para esse tipo de modalidade, a máscara não prejudica o desempenho, né? Se prejudica muito pouco. Ela pode até dar um pouquinho de incômodo, né? Porque a gente acaba tendo que fazer um esforço maior para captar o ar e para colocar o ar para fora, né? Mas do ponto de vista do meu organismo, né, ela não altera nada em relação ao exercício sem máscara e ela também não prejudica o meu desempenho. Agora, já para o exercício de vigorosa intensidade, aquele intenso mesmo, correr muito mais forte por um período prolongado, aí sim a máscara pode prejudicar um pouco, né? E aí, claro que tem pessoas que acabam se adaptando mais facilmente e acabam conseguindo tolerar, né? E outras nem tanto. Mas isso não faz com que exima a pessoa de fazer a utilização, principalmente quando eu estou em ambiente fechado, né? Então, eu estou em ambiente fechado, academia, clube, é meu salão de personal, não importa qual seja esse ambiente fechado, né, obrigatoriamente é importante eu fazer a utilização da máscara para me proteger e proteger os outros. Porque quando eu estou fazendo exercício, eu acabo exalando mais ar, né? E aí, se eu tiver com Covid e for assintomático, eu estou espalhando mais esse ar pelo ambiente e estou aumentando o risco de contaminar outras pessoas, né? Então, lugar fechado, não consegue fazer de alta intensidade, então não faça de moderada intensidade. Agora, se não, eu quero fazer de alta intensidade mesmo, não consigo fazer de máscara, então eu vou em um lugar aberto, né, de preferência longe de outras pessoas, aí eu faço meu exercício sem máscara nesse lugar aberto e com o distanciamento das demais pessoas. Quando você fala de muita intensidade, é necessariamente esportes mais olímpicos, esportes mais intensos, ou uma musculação já está incluída nesse aspecto, assim, de mais esforço, mais ofegante? Quando eu falo de alta intensidade, eu falo em relação à aptidão física da pessoa. Então, quando a pessoa já tem uma boa aptidão física, né, então esse alta intensidade para ela vai ser diferente para aquela que tem pouca aptidão física, né? Então, sempre quando eu estou pensando em alta intensidade, eu estou pensando ali de 70% da minha capacidade máxima para cima, mais ou menos. E aí é independente da modalidade, né? Pode ser a musculação, pode ser a corrida, pode ser o ciclismo, né? Independente de qual seja a modalidade, quando eu penso em alta intensidade, eu estou pensando em 70% do meu esforço máximo em diante. O governador já anunciou que provavelmente em dezembro a gente vai ter a liberação em locais abertos, né, do uso da máscara. Quais requisitos a ciência, do seu conhecimento e tal, teria que ter para liberar a prática de exercício, da atividade física em locais fechados? Por exemplo, em que momento da pandemia seria o ideal para frequentar uma academia sem máscara? Porque tem alguns lugares que não andam exigindo muito, apesar de ser obrigatório. O momento ideal é aquele momento em que não tenho mais transmissão do vírus naquela minha área, naquela minha região, não está tendo hospitalização, não está tendo casos graves daquela doença. Então,
a disseminação do vírus está tão reduzida, está abaixo de 0,5, abaixo de 0,4 e todo mundo muito bem vacinado, né? Não tendo nenhuma cepa nova vindo atrapalhar o que a gente já sabe até o momento das cepas atuais. Então, por exemplo, a gente sabe que para a alfa, para outra, agora esqueci o nome, não, a Omicron, a anterior ainda, as vacinas são muito bem efetivas, né? Então elas diminuem muito a chance da pessoa ter um caso grave ali, né? Então, se as novas cepas que estão surgindo, as vacinas continuarem sendo efetivas. Então, por exemplo, aqui em Bauru, né, tiver muito próximo de zero o caso de internação, e não tiver mais caso de óbito por um período prolongado, e isso ser sustentado por um período longo, aí sim seria o momento de liberar também em espaços fechados. Enquanto isso, a gente continua usando, Continua usando e pelo que a gente está vindo de novas novidades por aí, de novas cepas, a gente ainda vai continuar usando por um bom tempo. Nossa, verdade. Professor, você comentou sobre a restrição de deslocamento, de locais, né? Tanto público quanto privado aconteceu a mesma coisa, né? Fechou tudo e a prática de exercício físico na pandemia acabou diminuindo de maneira geral. Isso foi prejudicial, fechar esses locais? Foi necessário num certo momento, enquanto a gente não conhecia, mas a partir do momento que a gente já conheceu, soube quando que já acontecia a transmissão, né? Então, nos primeiros 2 meses de pandemia, já não era mais necessário ter e ficou por um bom tempo ainda, né? Por quê? Porque a gente sabe que os maiores riscos são em lugares fechados, com aglomeração, né, sem o uso de máscara. E a atividade física, ela é, como eu disse logo no começo, ela é fundamental para a promoção da minha saúde. Então, eu tirar as possibilidades da pessoa realizar essa atividade com um risco mínimo, né, acaba impactando a sua saúde. A gente sabe que a atividade física realizada em casa, ela é segura, ela é efetiva, né? Só que o que acontece? Muitas vezes a pessoa não sabe que tipo de exercício que ela pode fazer em casa, né? Apesar que teve muitos vídeos no YouTube sendo lançados, muitas lives de atividade física, se ela quisesse, ela poderia acompanhar e realizar. Mas, por exemplo, uma simples caminhada, ela já é muito benéfica. Então, para aquele indivíduo mais idoso que tem dificuldade de acompanhar, de coordenação motora para fazer aquele exercício que está sendo passado na live, ele simplesmente, com máscara, mantendo o distanciamento, né, ir ali na praça perto da casa dele, fazer aquela caminhada, fazer aquele alongamento que ele estava habituado, né, longe das pessoas, aproveitar para tomar o sol, que também é importante para saúde, para qualidade de vida. Isso, não poder fazer isso foi prejudicial para a saúde, né. Tiveram muitos países na Europa ou até na Ásia, que mesmo durante os períodos mais pesados da pandemia, eles liberavam as pessoas para uma vez por dia sair para fazer atividade física, né? Às vezes aqui a gente não chegou a ter lockdown, né? Mas não poder ir ali no parque fazer aquela caminhada, eu achei um pouquinho prejudicial para a promoção da saúde da população em geral. E por que, professora, e também foi, né, não deixou de ser tão difícil para a população manter essa rotina de atividade física em casa? Quais fatores que acabam implicando nessa dificuldade? Aí eu te faço uma pergunta aí. Você ficou um tempo em casa também, né? O que você tinha de atrativo lá na sua casa nesse período ali? Olha, no meu caso, eu tentei fazer rotina de exercício físico uns 2, 3 meses no máximo, mas por quê? Porque a minha mãe ficava no meu pé. Depois que eu voltei para Bauru, nossa, eu não tenho disciplina, não tenho foco. É a mesma coisa, eu prefiro estudar fora de casa, eu prefiro fazer as coisas fora de casa já por si só. E aí, a atividade física eu tentei de novo esse ano, eu não tinha disciplina. Não tinha. E aí, eu acabei deixando de lado. Foi o meu caso, agora não... E isso você está falando da atividade física, mas quando a gente, principalmente no início, a gente demorou bastante para se adaptar, né? E não só a disciplina para a atividade física, mas a disciplina para o seu trabalho em si, que nem eu, por exemplo, eu trabalhei
de maneira remota, ainda continuo trabalhando boa parte do tempo em casa de maneira remota, né? Na parte inicial, eu tinha inúmeros outros atrativos na minha casa que acabavam tirando a minha atenção daquilo que realmente importava, né? Então, tinha ali os meus pets, né? Dava um pouquinho de fome, estava ali um monte de comida ali na geladeira para eu ia lá preparar, né? E aquele momento que você ficava muito preocupado ainda, então você acabava ficando o tempo todo ou no celular ou na TV buscando informação sobre a pandemia, como que estava evoluindo, né? Qual era o risco, né? Então, todo esse excesso de informação e de atividades relativamente prazerosas, que tiraram a nossa rotina de um monte de coisa, acaba também prejudicando a adoção de outros hábitos saudáveis, né? Ou a manutenção daqueles que já existiam. Não tem ainda estudos claros demonstrando, mas a grande maioria das pessoas acabam relatando isso mesmo que você acabou ali. Então, não tem muita... A animação, às vezes, tem quando você vai fazer fora, você vai com um amigo, você vai com um colega, você vai ver pessoas diferentes, tem aquela animação, dependendo do que você está fazendo, da música, né? De ir na praça, ver o sol. Então, tem todos os outros atrativos fora que facilitam, que mesmo tendo esses atrativos, a adesão à atividade física ainda é baixa na população em geral, né? Então, imagina fazendo ali dentro de casa. Acaba diminuindo ainda mais essa adesão. O que a gente sabe até o momento é que, pelo menos na primeira metade da pandemia, dos primeiros 6 meses ali, reduziu em torno de pelo menos 30% o nível de atividade física, e o tempo da pessoa ficar sentada, parada ou deitada, o que é tempo de comportamento sedentário, aumentou em torno de 40%. Isso acaba sendo muito prejudicial para ela. Nossa, nem me fala. Eu, por exemplo, depois que voltou a abrir as coisas, posso caminhar na rua agora, posso frequentar uma academia. Só que o uso de máscara é algo que me prejudica bastante. Eu não consigo me concentrar com a máscara na minha cara. Eu perco o ritmo de respiração. É algo que precisaria de determinação também, mas aí depois que você começa a deixar de fazer atividade física, para voltar é mais difícil, né? Por exemplo, mesmo sem a máscara, você já perdeu o condicionamento, perdeu força, perdeu massa muscular. Então, aquela atividade que antes você estava habituada, né, já vai ficar mais difícil por si só. Aí, com o implemento ainda da máscara ali, dificultando pouco, mas acaba dificultando um pouquinho, né? Junto com o que você já perdeu de condicionamento, acaba deixando essa atividade ainda um pouco mais desgastante, né? Mas o foco faça alguma coisa, comece a fazer. Se você parou, interrompeu, né, e você precisa voltar porque você precisa promover a sua saúde, né? Então, não importa, é os 150 minutos, que é o ideal, de moderada intensidade, ou 75 de vigorosa, não importa que você comece com 10 minutos, com 15 minutos, comece. Faça alguma coisa e vá progressivamente aumentando até chegar naquilo que é recomendado idealmente. Professor, você acredita que num contexto pós-pandêmico, né, que ainda não vivemos 100%, quem se adaptou a essa rotina de exercícios em casa, de uma forma mais reclusa, vai continuar ou não? É difícil da gente responder com certeza, né? Eu sou uma pessoa muito caseira, né? Eu gosto da minha casa, gosto de ficar em casa. No começo eu fazia meu exercício físico regularmente dentro de casa, né? Aí depois de um tempo, eu mesmo sendo caseiro, eu não aguentei mais fazer dentro de casa, né? Então aí eu comprei uma bicicleta, vou pedalar na rua, vou pedalar nas trilhas aqui de Bauru, né? Depois que diminuiu bastante, né, as internações, tudo, eu voltei a fazer musculação na academia, né? Então eu mesmo não aguentei continuar fazendo só em casa, né? Eu acho a pessoa tem que ser muito caseira, muito ali para conseguir fazer ali. Nada impede dela continuar fazendo os dois, né? Então, às vezes, você está com
vida muito corrida, né? Não dá para ir na academia, você perde o tempo de deslocamento, mas chega lá, naquele momento você não pode, então você aproveita que você conseguiu fazer em casa, não fica sem atividade naquele dia, faça aquele dia em casa, né? Então, às vezes acontece isso também, então você vai fazendo um misto dos dois, mas fazer 100% do tempo só em casa, eu acredito que seja um pouco difícil. É desgastante, né? E ao mesmo tempo, quem conseguiu vai saber, quando precisar de novo, sabe, eu já consegui, eu consigo de novo, né? Consegue se manter por mais tempo. Você comentou sobre a questão do sedentarismo, né? Quais as consequências o indivíduo que ficou sedentário na pandemia pode ter a médio e a longo prazo? No meu caso, seria a longo prazo, porque eu tô desde o início. Mas tem gente que parou no meio do caminho, né? E qual a diferença, assim? Então, a diferença... Não dá para a gente ter certeza do quanto que ela vai piorar em termos de saúde, depende também do quanto que ela estava antes, né? Mas eu me manter fisicamente inativo com bastante tempo de comportamento sedentário, eu pioro a minha saúde vascular, né? Aumenta a minha chance de desenvolver a hipertensão arterial. Se eu já tenho, pode piorar o meu controle da pressão. A mesma coisa para os indivíduos que têm risco de ser diabético ou que já são diabéticos, né? Então piora o controle da glicemia. Para aqueles que já têm o risco que ainda não são, eles vão ter um risco aumentado de desenvolver. Principalmente depois dos 40 anos, né, eu ficar sem fazer atividade acelera a minha perda de massa muscular, né, perda de força muscular. Então a gente já vai perder dos 30 e pouquinho em diante, 40 e pouquinho, se eu não fizer atividade, vai perder. Eu aumentando esse meu comportamento sedentário, então, por exemplo, todo mundo está nos ouvindo, já teve a experiência de fraturar algum membro e ficar ali um tempo com o gesso com o braço mobilizado, né? Então, às vezes, nem fica muito tempo, fica uma semana, 2 semanas só, quando tira, já vê que aquele membro atrofiou, perdeu muito músculo, perdeu muita força. Então, se eu não utilizar minha musculatura, isso vai acontecer. Isso é prejudicial principalmente para as populações mais idosas, né? Que a força e a massa muscular que já foram perdidas dos 40 anos em diante, ficar ali 1 semana, 2 semanas, 3 semanas dentro de casa, sem movimentar, sentado, parado, ela vai perder mais força e massa muscular ainda, que é o que a gente chama de caquexia, né? Ela pode ficar caquética, né? Vai ter a sarcopenia e ficar caquética, e isso, para a qualidade de vida, é muito ruim. Ela não vai conseguir sentar e levantar da cadeira com facilidade, sentar e levantar do vaso sanitário, subir e descer escadas, carregar sacolas dentro de casa. Então isso prejudica muito e é um dos grandes riscos de perda de autonomia na população idosa. As câimbras tendem a aumentar também, né? Não necessariamente. Não necessariamente. Você vai perder a tolerância ao esforço. Então, aquele esforço que antes você fazia com facilidade, você vai passar a não fazer mais com tanta facilidade. E quanto mais tempo você ficar sem atividade, maior vai ser essa perda. Para alguém que se motivou a sair desse estado de sedentarismo na pandemia, quais seriam as atividades para recomeçar? Como essa pessoa ela pode sair dessa estaca zero? Neste momento, que seria mais recomendado? Primeiro, né, é importante, se ela for fazer alguma atividade, se ela nunca fez nada antes, né, ela teria que ter uma mínima de noção da sua saúde física, né? Então, embora a atividade física ela é excelente e 99,9% das pessoas deva fazer, a gente tem uma pequeno percentual que, se não fizer ela bem acompanhado com uma avaliação médica antes, ela pode ter um prejuízo ao invés de um benefício, né? Então seria principalmente 40 anos em diante, que tem histórico de doenças crônicas, estou obeso, tenho hipertensão, tenho diabetes. Então, antes de começar, é legal primeiro passa em consulta médica com seu clínico geral ali, né, de confiança, faz um check-upzinho básico antes, né, para ter certeza que está ok para você começar, né. Já os indivíduos mais jovens que estão com saúde em dia ali, já podem começar. O que fazer? Aquilo que ele gosta. Então procure uma atividade que você gosta,
né, que você, e por gostar, a chance de você aderir a ela vai ser maior, né? Porque a importância da atividade física não é só fazer, é eu fazer e eu continuar fazendo ao longo do tempo, né? Então, primeiro, escolha aquilo que você gosta. Escolheu aquilo que você gosta, comece de acordo com a sua aptidão, né, com 10 minutos, 15, 20, 30. Então, se eu já não perdi tanto, estou com uma aptidão física relativamente boa, nada me impede de já começar com 20, 30 minutos por dia. Agora, se eu estou bem descondicionado, bem sedentário, né, para eu caminhar ali na esquina para ir na padaria, eu já chego lá um pouquinho ofegante, então eu começo um pouquinho mais devagar, 5 minutinhos, 10 minutinhos, e eu vou aumentando progressivamente, né? E sempre que possível, procure um profissional de educação física para fazer a sua orientação, né? Que é o profissional que estudou isso ao longo da sua formação, está se atualizando, né, ao longo do tempo e é o que está capacitado para fazer você atingir o seu objetivo. Mas o principal, faça essa atividade, tente chegar naquele mínimo que é recomendado, que eu falei inicialmente, né? E também diminua o seu tempo parado, o seu tempo sentado, o seu tempo deitado, o seu tempo sedentário. Então, recomendação qual que é? A cada 2 horinhas que eu fiquei sentado parado, que eu levante, faça uma atividade física leve por uns 5 minutinhos, nem que eu fique só em pé, movimentando um pouquinho, ou vou caminhando na sala aí devagarzinho, então que eu interrompa esse tempo parado a cada 2 horas. Perfeito, professor. Quando a gente pensa em Covid, tem a questão das sequelas e as alterações, né, que vem com a Covid. Você tinha comentado antes do nosso podcast sobre a chamada Covid longa, né? E que o exercício físico ele pode ajudar nesse aspecto. Como ele pode auxiliar? Então, a ciência ainda está estudando melhor esses aspectos ainda. Inclusive, a gente lá no laboratório estamos desenvolvendo estudos e ainda estamos em fase de análise. Mas o que a gente sabe até o momento, não com estudos controlados, randomizados, que são aqueles que a gente compara o grupo que fez a intervenção com o grupo que fez o acompanhamento tradicional, a gente ainda não tem estudos grandes o suficiente assim para afirmar, mas os estudos observacionais, os estudos de caso, eles mostram para a gente que aquele indivíduo que ingressou em algum programa de exercício físico, que fez uma reabilitação, ele melhora substancialmente a sua condição física com relação ao estado que ele estava logo depois da doença, né? Muitas das sequelas incluem alterações cardiovasculares, principalmente daqueles que foram internados, tem muita perda de força e de massa muscular, tem algumas alterações metabólicas inflamatórias importantes também. Então, embora os estudos com Covid-19 ainda estão sendo realizados e ainda estão para sair, para confirmar, estudos com outras populações que analisaram essas variáveis mostram que o exercício físico é muito benéfico, né? Então, muito provavelmente não vai ser diferente naquele indivíduo que teve Covid. Então, aquele que perdeu muita massa muscular, com um exercício adequado, ele vai recuperar bem mais facilmente a massa muscular perdida por conta da internação, por conta da doença, comparado com aquele que não fez. Aquele que teve alterações autonômicas no controle do músculo cardíaco, que teve alterações inflamatórias, né, muito provavelmente o exercício físico bem controlado vai melhorar mais essas variáveis comparado com aquele indivíduo que não fez, mesmo porque em outras populações o exercício já tem se mostrado benéfico para essas variáveis. Existe algum exercício físico ou atividade física que, para quem acabou de sair da Covid, não seja recomendado? Ou é livre você buscar realmente o que você gosta e está tudo bem? Não. A recomendação é de acordo com o que o indivíduo sentiu durante o período que ele teve a doença, né? Se a Covid foi assintomática, né, ele não teve nenhuma sequela ali, e ele já fazia atividade antes, né, em tese, ele está liberado para, depois de 14 dias, sem sintoma nenhum ali, ele continuar a fazer a atividade, né? Agora, se ele se internou, né, ou se ele teve
não chegou a se internar, mas teve uma fase moderada, grave, né, a gente vê que ficam algumas sequelas que, se ele for fazer qualquer coisa depois, o exercício acaba podendo ser um risco. Né? Então, ele também, igual no caso anterior do indivíduo que nunca fez nada, para esses indivíduos, né, que tiveram a moderada, caminhando um pouquinho para grave, é prudente que ele passe primeiro em consulta com o seu médico, seu cardiologista ou com o seu clínico geral, faça uma avaliação prévia e ali tendo certeza que pelo menos a parte cardíaca não foi afetada, e aí o profissional de educação física vai orientar ele adequadamente para fazer o trabalho de reabilitação cardiovascular, a parte musculoesquelética de maneira adequada. Não é muito alta a prevalência, mas pode acontecer, por exemplo, do indivíduo que teve a COVID, no período depois ele ter a miocardite, né, que é a inflamação do músculo cardíaco. E, embora não seja alta essa prevalência, ela é uma prevalência que pode acontecer, e o indivíduo, se ele for fazer exercício com miocardite, ele pode ter um ataque cardíaco, ele pode ter um problema mais grave. Né? Então, por questão de prevenção, de cautela, é prudente que ele faça uma avaliação médica antes, né? E para depois ele, estando liberado pelo médico, ele inicie o programa de reabilitação dele. E quais ações os nossos governantes poderiam ter tido em relação à atividade física na pandemia e não aconteceram, e quais ainda podem acontecer nesse aspecto que está mais flexibilizado e etc., professor? Eu acho que uma falha grande dos nossos governantes, não só durante a pandemia, né, mas desde quando eu me conheço por gente, é de não fazer a promoção da atividade física de maneira adequada como ela deveria. Né? Então, a recomendação mínima de atividade física, ela precisa ser incentivada desde sempre em todas as faixas etárias. Né? Então a gente já vê o erro ali dos nossos governantes quando a gente vê a quantidade de aulas de educação física na escola, que é onde a gente está fazendo educação das nossas crianças, para elas se tornarem mais fisicamente ativas já na infância e levar isso para o resto da vida, sendo negligenciada, seja jogada de lado, tendo 1, 2 aulas só semanais de educação física, que é extremamente insuficiente para a educação física escolar cumprir o seu papel. Mais à frente, né, nas unidades básicas de saúde, nos núcleos de saúde da família, está previsto a presença do profissional de educação física exatamente para ele fazer essa promoção da atividade física em toda a população. E, por exemplo, aqui em Bauru, não tem no serviço de saúde a figura do profissional de educação física. Então já vem mais um negligenciamento da prática de atividade física muito antes da Covid-19. Né? Mesmo na Secretaria de Esportes, onde teoricamente é feita a promoção de atividade física mais ampla para a população, a quantidade de espaços para prática esportiva é pequena, a quantidade de profissionais que podem fazer essa orientação para a população é pequena. Né? Então, o mais importante no momento é fazer a massificação da prática de atividade física, né? Desde os espaços formais, então colocando ciclovias, trocando o nosso transporte sedentário, que é carro, moto e ônibus, por um transporte mais ativo, com calçada adequada para a pessoa caminhar, com ciclovia para a pessoa pedalar com segurança, além de ser benéfico para a saúde financeira das pessoas e para a saúde física dela. Né? Colocar praças, espalhar dentro das praças com espaço adequado para a prática de atividade física. A gente vê muitas praças por aí sem nem calçada para as pessoas caminharem em volta. Né? Além das calçadas, elas poderiam ter pistas de caminhada, elas poderiam ter equipamentos para fazer atividade. Então a atividade física ela precisa ser muito mais massificada. Isso de maneira geral. Na pandemia ainda nem se fala, porque com a pessoa parada, né, com todo o impacto que já foi comentado até agora, se a gente tivesse estimulado mais, então o impacto de saúde, não só saúde física, de saúde mental, seria muito menor. Nesse aspecto dos governantes, né, que a gente acabou de abordar,
as academias elas foram abertas em meados de julho do ano passado. Foi adequada essa retomada ou foi uma irresponsabilidade no aspecto de tanto de risco de transmissão, tanto de retorno à atividade física? Foi um incentivo inadequado, pensando nesse aspecto de medidas para a atividade física? Então, primeiro, a gente gostaria de deixar claro que eu entendo todo o aspecto socioeconômico de que ter as restrições acabou prejudicando muitas pessoas de desenvolver o seu trabalho, de continuar mantendo a sua situação financeira, a sua situação econômica, né? Se as nossas ações governamentais tivessem sido adequadas, né, para diminuir, para minimizar esse impacto socioeconômico, não só para as academias, né, para o profissional de educação física, mas para todo mundo que foi fechado durante esse período, a gente teria que ter o aporte de dinheiro do governo para compensar todo esse tempo que as pessoas ficaram sem poder trabalhar, sem poder desenvolver o seu trabalho. Especificamente com as academias, eu não me lembro agora como que estava a transmissão lá em julho, né, do ano passado, mas eu sei que daquele ponto em diante ela ainda piorou bastante, né? Então o número de mortes semanais acabou aumentando ainda, de internações também acabou aumentando bastante até meados de dezembro, de janeiro, e só quando começou a vacinação que realmente ela passou a diminuir. Não só as academias, mas a abertura de inúmeros outros espaços, né, poderiam contribuir para aumentar essa transmissão do vírus ali. Então, para o vírus ser transmitido, né, ele só precisa do contato de uma pessoa contaminada para outra não contaminada. Por mais que eu tome todas as medidas de proteção, ficar em lugar fechado, pouco ventilado, onde a higiene não é feita de maneira adequada, pode aumentar a chance de aumentar a transmissão. A gente sabe que em alguns lugares do mundo que tiveram esse controle virológico e da doença mais firme, muitas academias foram foco de transmissão, né? Aqui no Brasil a gente não teve esse controle mais rígido para saber. Mas se eu fosse o governante, eu estimularia a prática em lugar aberto, né? Então, aquela academia ali, eu arrumaria espaços abertos para os seus profissionais poderem trabalhar, poderem desenvolver aquela atividade de maneira mais segura. Em local fechado, naquele momento, principalmente, apesar de que também teve o controle do número de participantes durante a atividade. Mas mesmo assim, seria o recomendado fazer em lugar aberto. Então, um exemplo prático aqui. Então, o Clube Luso Bauru, por exemplo, todas as atividades que eram realizadas na sala de dança, de ginástica, durante esse período que foi promovida a liberação, eles voltaram, só que eles não voltaram fazendo nos lugares fechados. Eles tinham um espaço aberto muito grande ali, então eles faziam as aulas de dança, as aulas de balé, as aulas de judô, nesse espaço aberto muito grande ali, né, que diminui muito o risco de contaminação. Então, isso foi uma ação que foi pelo clube específico que eu considero adequada. E partindo já mais para o encerramento, professor, você participa ou conhece algum projeto que esteja promovendo o retorno da atividade física neste contexto de pandemia, ajudando as pessoas que estavam mais sedentárias a retomar essas atividades, para poder indicar para os nossos ouvintes? Projetos públicos, muitos docentes da Universidade Estadual Paulista, da Unesp aqui de Bauru, desenvolvem os seus projetos de extensão universitária que acabam dando a possibilidade da população em geral realizar atividade física. Então, por exemplo, eu tenho meu projeto Ativa Melhor Idade, que é voltado mais para a população idosa, né? E tenho alguns projetos de pesquisa de reabilitação do Covid-19, né? Então, alguém que esteja ouvindo a gente, que seja idoso, não teve Covid-19, mas seja idoso, então ele pode procurar a gente lá para participar do Ativa Melhor Idade, por exemplo, ou se ele teve Covid-19 e quer fazer o exercício físico para se reabilitar, e também pode participar conosco lá desse projeto, né? Mas entrando na página da Unesp,
de Bauru, no Departamento de Educação Física, ele consegue acessar quais são os projetos de extensão que ele poderia participar. E lá ele consegue entrar em contato com vocês para através do e-mail do responsável, né? Então, todo projeto de extensão tem lá o nome do responsável, você clica no nome, tem um e-mail, ele pode entrar em contato por e-mail, ou ligando lá na secretaria, a secretaria pode informar também. Ótimo, professor. Muito obrigada pelas informações que passou hoje. Espero que tenha sido útil para as pessoas que estão ouvindo. Vai servir, claro. Ainda mais nesse contexto que ainda não acabou, né, que é a pandemia. E que venha mais vezes participar do projeto e trazer mais novidades sobre as suas pesquisas. Muito obrigada, professor. Eu que agradeço a oportunidade, foi um prazer, né? E querendo conversar, querendo bater papo, só convidar que eu estou disponível. É isso, obrigada. Este episódio chega ao fim. Agradecemos a presença do professor Emanuel Gomes Ciulac. Agradecemos também o Jornal da Cidade por ceder o estúdio para a gravação do podcast. Agradecemos aos ouvintes pela companhia até aqui. Fiquem ligados nas nossas redes sociais, no Instagram @educa.ciências e no Facebook Educa Ciências, tudo junto. A realização desse episódio teve a apresentação de Rafaela Monteiro, produção de Olivia Ambrosini e Ellen Sayuri, e captação de áudio e edição por Rian Darcy. Este podcast é uma realização da Faculdade de Ciências da Unesp Bauru com o Jornal da Cidade.